Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 28 de junho. Hoje a Igreja celebra o grande Santo Irineu, bispo e mártir. Santo Irineu nasceu no ano 130 da nossa era, foi sacerdote e bispo, morreu mártir no ano 177. Foi grande defensor de Jesus como Salvador da humanidade e, diante das aberrações do gnosticismo, ou seja, pessoas que se achavam com conhecimento superior até Deus. Santo Irineu tinha também um grande conhecimento da pessoa de Maria, a mãe de Jesus, e nossa, ela a nova Eva, a mãe de Jesus. E nós vamos meditar no Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 8, os versículos de 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Irmãos e irmãs, Jesus, vendo a multidão, decide passar para outra margem do lago, talvez para não fazê-lo rei e, ao mesmo tempo, fazer com que a multidão compreendesse que a sua missão neste mundo era de salvador da humanidade. Muitas vezes nós precisamos também passar na nossa vida para outro lado e buscar outras alternativas que nos leve de fato a compreender e a viver mais profundamente a palavra de Deus. O mestre da lei decide também seguir Jesus e, ao mesmo tempo que esse coloca alguma condição, e Jesus responde a esse mestre da lei: As raposas têm suas tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E também Jesus afirma para um discípulo: Vem e segue-me. E este diz: Primeiro, Senhor, deixe que eu vá sepultar meu pai. O que Jesus responde: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Irmãos e irmãs, esses dois personagens, o escriba e o discípulo, eles precisavam de fato era acreditar naquela travessia para a outra margem, ou seja, ir a outra realidade. Muitas vezes na nossa vida, irmãos e irmãs, nós temos medo de tomar decisões porque nós temos medo daquilo que a gente não conhece plenamente. A expressão principal do Evangelho é o verbo seguir Jesus. E seguir Jesus, irmãos e irmãs, precisa da nossa parte sermos essas pessoas mais disponíveis, ser pessoas que procuram não somente viver a radicalidade do Evangelho de Jesus no seu segmento, mas também reconhecer nele como o nosso único Senhor. O que realmente leva muitas vezes as pessoas a
não tomar decisões concretas a respeito de sua espiritualidade são os medos, as dificuldades que cada pessoa encontra para que aquilo que, de fato, leva a pessoa a ser cada vez mais conforme o Evangelho de Jesus, nem sempre encontra em nosso procedimento realmente essa facilidade. A opção em seguir Jesus requer, de fato, irmãos e irmãs, renúncia. Precisamos nos desinstalar do nosso ambiente confortável, ou seja, nós precisamos realmente saber que tudo o que ocorreu na nossa vida foi graça e dom de Deus. Por exemplo, o progresso, o desenvolvimento que a humanidade foi adquirindo ao longo da história são coisas positivas, não restam dúvidas, mas trouxe também uma série de comodismos que muitas vezes nos impede de sermos verdadeiros cristãos. A falta que falta em cada um de nós, de fato, é essa visão de que Deus nos chama e nós precisamos ter respostas generosas e não podemos viver na mediocridade. A palavra mediocridade é aquela pessoa que não conseguiu chegar até o topo ou a chegar até o final de um projeto pessoal. Santo Irineu, por exemplo, hoje celebrado, foi essa pessoa que soube realmente não ficar somente na margem da segurança onde se encontrava. Ele soube seguir plenamente Jesus. E em nossas dificuldades cotidianas, como estamos vivendo na atualidade, por exemplo, a pandemia, precisamos de fato confiar um pouco mais em Deus. Tenhamos a fé, a coragem em dar passos para a outra margem. O Papa Francisco insiste sempre conosco de que precisamos ser na Igreja de Jesus Cristo pessoas que não ficam trancafiadas em si mesmas e a Igreja precisa ser uma igreja em saída. Ou seja, ter essa disponibilidade, ter essa coragem de prosseguir conforme o Evangelho de hoje está nos indicando. Em meio a tantas dificuldades, irmãos e irmãs, que nós vivamos e vivemos no dia a dia, precisamos ser estas pessoas capazes de ter coragem de enfrentar os lagos da nossa vida, as dificuldades que muitas vezes cada um de nós enfrentamos, elas ao mesmo tempo nos faz pessoas cada vez mais fortes. E é por isso que o Evangelho de hoje nos convida a sermos estas pessoas capazes de nos desinstalarmos da nossa realidade e ir em busca de outros caminhos que nem sempre são caminhos fáceis, nós sabemos disto. Então, nós que hoje estamos celebrando Santo Irineu, vamos pedi-lo que nos ajude com o seu exemplo de coragem como ele teve, sermos estas pessoas capazes de ir em busca de outras realidades. E que Maria, a mãe de Jesus, nos ajude, de fato, como ela foi capaz de cumprir plenamente o projeto de Deus, nós também tenhamos essa mesma coragem de sermos estas pessoas capazes de testemunhar o reino de Deus nesse mundo tão carente de tantas pessoas sofrendo,
como nós estamos vivenciando na pandemia, principalmente, que nós saibamos dar esse testemunho de que ser cristão é ser pessoa capaz de ter coragem de mudar e viver plenamente a palavra de Deus. E que nossos irmãos e irmãs atingidos pelo Covid, os profissionais de saúde, as pessoas que nos pedem oração, sintam a presença e a força de nossa oração, para que assim nossos irmãos enfermos atinjam a graça da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.